Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52, que diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando eu estava lendo, meditando esse evangelho, um evangelho bastante conhecido, quantas vezes eu já preguei sobre esse texto do evangelho, Jesus que acalma a tempestade, né? Aqueles ventos fortes, Jesus que caminha sobre as águas. Quantas vezes eu falei sobre isso? E quando eu lia e percebia que era esse o evangelho de hoje, eu ficava me perguntando: o que eu poderia ressaltar? Algo diferente que pudesse ressaltar na leitura, na meditação desse evangelho de hoje? O que ainda não falei a respeito desse evangelho? Ficava meditando sobre isso. E me veio duas coisas, 2 ou 3. É interessante que Jesus, no evangelho, ele obriga, como diz o evangelista, obriga os discípulos a entrarem na barca e irem para outra margem, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Então os discípulos entraram na barca e foram. Olha o detalhe importante. O evangelho vai dizer: ao anoitecer. Talvez você já tenha lido muito esse texto e esse detalhe você não deu atenção. Ao anoitecer. Por que esse detalhe, por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe ao anoitecer? Meu povo, na Bíblia, nada é por acaso. Noite, sinônimo de trevas. O que significa a noite na nossa vida? Eu lembro muito de São João da Cruz, quando ele fala sobre a noite escura, que é aquele momento de provação, que é aquele momento difícil que você enfrenta na sua vida, sofrimento, dor, enfim, são as noites escuras. Noites escuras. Então, ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Jesus olha para os discípulos e percebe que os discípulos estão cansados de remar, porque o vento era contrário. Veja, o vento era contrário. E o que Jesus faz? O evangelista ainda narra o horário, né? Pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente. Só que o primeiro detalhe é esse. Talvez você até mesmo hoje esteja enfrentando uma noite escura, um tempo difícil.
Uma provação, uma tribulação, uma angústia, um sofrimento? Não sei. Só você sabe qual é a sua noite escura hoje. Mas interessante. O que eu quero ressaltar aqui? A segunda coisa é que o Evangelho vai dizer: quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. O que eu quero ressaltar aqui? Em meio à noite escura, os discípulos não reconheceram a presença de Jesus. Meu povo, quantas vezes isso acontece com a gente também? Quando estamos enfrentando dias maus, quando estamos vivendo nas nossas noites escuras, nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de tribulação, enfim. Quantas vezes nesses momentos nós também não reconhecemos a presença de Jesus? Ele está presente. Ele está presente. Mas nós não o reconhecemos. Olha só, é outro detalhe muito importante. Só que existe um outro detalhe ainda mais importante. Qual é? Se por um lado os discípulos não reconhecem a presença de Jesus, pensa que é um fantasma, por outro lado, Jesus, ele se dá a conhecer. Jesus, ele se revela. Quando os discípulos começam a gritar com medo, Jesus se revela. Jesus se apresenta e diz: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Meu povo, isso aqui é muito forte. Mesmo quando a gente não reconhece a presença de Jesus, ele faz questão de se revelar a nós. De uma maneira tal que nós possamos enxergar, que nós possamos compreender que ele está presente. Ele se revela. Creia nisso. Quando você estiver enfrentando a sua noite escura, o Senhor vai se revelar a você. Por isso que você deve enfrentar a noite escura com coragem, não com medo. E não com medo por quê? Porque Jesus, em meio a essa noite escura que você está enfrentando, ele vai se revelar a você. Ele vai se apresentar a você. Ele vai dizer: eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Sou eu. Não tenha medo. Coragem. Coragem. Talvez era o que você estava precisando escutar hoje, meu irmão, minha irmã. O Senhor está se apresentando a você, se revelando a você. Mas, para terminar, um outro detalhe interessante. Como é que nós enfrentamos a noite escura, os dias maus, o tempo difícil? Outro detalhe importante, interessante, é como termina o Evangelho. O Evangelho termina dizendo: os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, e o coração deles estava endurecido. Então veja, meu povo, às vezes o problema não é a noite escura. Nós podemos vencê-la. Nós podemos passar por ela. Nós podemos chegar no novo dia, no raiar da aurora. O problema muitas vezes é o nosso coração endurecido. Por isso eu pergunto a você: como é que está o seu coração, hein? Como é que está o seu coração hoje? Será que o seu coração não está como uma pedra? Será que o seu coração também não se encontra endurecido? Que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor não permita o nosso coração ficar endurecido. Mas que o Senhor nos dê um coração cheio de fé. Um coração que acredite na sua presença.
mesmo que enfrentemos as noites escuras. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.